Hoje eu vou compartilhar algo do Senhor, algo muito simples, muito rápido, mas que eu creio que vai abençoar a sua vida, porque tem me abençoado muito. Em Malaquias, no capítulo de número 1, na verdade eu quero pregar sobre Malaquias 3, mas para você entender sobre o que eu quero falar, e sobre o que Malaquias está falando, nós precisamos começar a leitura aqui no capítulo 1. Porque hoje eu quero ser bem rápido, irmãos, e eu não estou mentindo dessa vez. Hã? Vamos lá, Malaquias 1. A partir do verso 6 diz assim: o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Deixa a Bíblia aberta e olha aqui para mim. A profecia de Malaquias compõe o último livro do cânon da Bíblia hebraica. Contudo, ele também faz parte do encerramento de um conjunto de livros chamados Livros da Restauração. Há 5 livros que são chamados Livros da Restauração. Alguém sabe? Ageu, Zacarias, Esdras, Neemias e Malaquias. Vocês estão aí? Então Esdras, como escriba que inaugura um novo tempo, ele trata de organizar o texto sagrado para comunicar uma mensagem ao povo de Deus, que estava ali incumbido de definir, por meio da obra da restauração, um caminho que deveria ser preparado por meio daquelas estruturas restauradas para apontar para os dias do Messias. Então Malaquias não é só o último livro da Bíblia hebraica. Nós precisamos nos lembrar que Malaquias fecha o ciclo de 5 livros da restauração. O que mais é importante entendermos, antes de nós seguirmos a leitura, eu estou falando aqui já para a gente ganhar tempo. O que é mais importante saber, irmãos, é que o livro de Malaquias é uma profecia para o povo de Israel. Mas, mais especificamente, Malaquias é uma denúncia contra os sacerdotes de Israel. Alguém? E por que eu estou falando isso? Porque toda vez, irmãos, que há um problema de afastamento, de frieza espiritual no meio do povo de Deus, provavelmente isso não é um problema do povo, isso é um desvio sacerdotal.
Por isso, creio eu que o Espírito leva Malaquias a ser a última palavra liberada para encerrar o conjunto da restauração e o cânon e a inspiração da Bíblia hebraica. Por quê? Porque a última profecia, o último anúncio profético diz respeito à restauração do sacerdócio no meio da casa de Deus. E é por aí que a restauração, na verdade, deve começar. O último livro deve ser o primeiro a ser observado. Quantos estão entendendo isso? Amém? Então, irmãos, eu queria que você entendesse que o que nós vamos falar aqui começa por uma iniciativa espiritual do Espírito de Deus para o coração daqueles que estão envolvidos com o sacerdócio. Agora, qual é a mensagem mais importante para nós a partir disso? A mensagem que nós precisamos lembrar é que agora, nesse tempo, a partir da ressurreição e da descida do Espírito, do derramamento do Espírito, conforme o livro de Malaquias, inclusive, também fala, nós precisamos lembrar que esse sacerdócio agora é o padrão para todo o povo de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque eu já estou procurando corrigir um equívoco que há na nossa compreensão. Muitos de nós sabemos com a cabeça, mas ainda não absorvemos de fato o conhecimento de que agora não há mais uma classe especial de pessoas no meio de nós. Não existem mais sacerdotes como indivíduos privilegiados. Agora nós temos uma natureza sacerdotal, porque todos os que estão em Cristo, foram chamados a exercer o mesmo sacerdócio, que é ministrar ao Senhor, ministrar aos santos e ministrar ao mundo. Ou seja, sacerdócio na nova aliança é um comissionamento dado a todo aquele que é filho de Deus por meio de Jesus Cristo. Todo aquele que agora, na nova aliança, tem Deus como Pai, recebeu o Espírito da promessa, e porque recebeu o Espírito da promessa, ele agora se torna participante na obra de Deus. Então todos nós recebemos o privilégio e a responsabilidade de ministrarmos, de exercermos sacerdócio. Vocês estão aí? Então a denúncia que Malaquias faz para os sacerdotes, agora não é mais só para os sacerdotes, agora é para todo o povo de Deus. Por quê? Porque o padrão mais alto que deveria existir entre o povo de Israel é o padrão mais comum que deve existir em meio à igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo não é estabelecida pelo padrão do povo de Israel. A igreja de Jesus Cristo é estabelecida dos sacerdotes de Israel para cima, não é para baixo. Vocês estão me entendendo, irmãos? Dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. O que eu estou falando aqui é muito simples, muito elementar. O padrão da igreja é o teto de Israel. A igreja começa de Israel para frente, não de Israel para trás. Nós não vamos restaurar o sacerdócio de Levi. O sacerdócio de Levi é o mínimo para todo crente em Jesus Cristo. Nós não vamos entrar dali para trás, nós vamos entrar dali para frente. Então cuidado, irmãos, porque às vezes nós estamos na igreja e nós estamos tentando estabelecer um padrão que é nivelado pelo piso e não pelo teto. Cuidado!
O Espírito de Deus está chamando a igreja nesse tempo. E é essa provocação que eu quero que você entenda. É por isso que ele fecha a mensagem da restauração do povo com o livro de Malaquias. Por quê? Porque esse é o teto. Mas para nós, o teto virou o piso. O padrão dos sacerdotes para nós é o padrão comum, é o padrão do dia a dia, é o padrão de qualquer filho de Deus, e ele não deve ser alcançado, ele já foi alcançado e estabelecido por meio do nosso Jesus Cristo. Não nos esforçamos para alcançar o padrão sacerdotal, nós já nascemos no padrão sacerdotal. Agora, qual é o problema? O problema é que às vezes nós deterioramos a natureza que já recebemos e por isso retrocedemos. E é aqui que entra, irmãos, o problema dessa mensagem. É que alguns de nós estamos para trás do sacerdócio levítico. Como? Se já nascemos para frente, é que nos esforçamos muito através da nossa negligência para fazer a fita rebobinar. E nós, alguns de nós, estamos vivendo em tamanha desobediência e negligência, que nós voltamos da cruz de Cristo para trás. E estamos tentando estabelecer um padrão de relacionamento e aliança com Cristo, que mais tem cheiro de lei do que de graça. E por isso não andamos na presença, queremos merecer a presença de Deus. E sabe quem é no mundo que pode merecer a presença de Deus? Ninguém. Então, ou você recebe a presença do Espírito Santo pela graça e caminha a partir do teto que foi estabelecido para os sacerdotes de Israel, ou você deteriora a natureza de Cristo que você recebeu. Quantos estão aí? E ele continua. A mensagem aos sacerdotes tem um problema. E qual é o problema? O Senhor não estava sendo tratado com a dignidade devida. Ou seja, irmãos, olhe para mim, preste bastante atenção. Onde está o problema do nosso sacerdócio e por que deterioramos a nossa relação com Cristo, estragando aquilo que já nascemos feitos? O problema principal de sacerdócio corrompido está em não honrar o Senhor devidamente. Assim, é isso que você queria falar? É isso. É tão simples, tão óbvio. Qual que é a minha provocação? Preparando você para compartilhar aquilo que de fato eu quero, do capítulo 3. É que o padrão máximo de Israel era um sacerdócio fiel que honrava a Deus. E se houvesse um sacerdote ou um sacerdócio fiel que honrasse ao Senhor, eles ensinariam o povo a honrar o Senhor por meio da sua palavra. Então, qual é o piso da igreja? O piso dos filhos de Deus é um coração de amor e honra ao seu Pai. Irmão, escute isso. A fé cristã é muito simples. Nós não precisamos nos tornarmos teólogos especialistas em um monte de coisas. Isso é bom. Nós não precisamos nos tornarmos os membros do corpo mais habilidosos que existem sobre a face da terra. Isso também é bom. Nós não precisamos ter o melhor local de reunião já visto em todas as cidades. Isso também é bom. Nós não precisamos ter o nosso ministério conhecido. O que nós precisamos? Ter o coração que ama ao Senhor sobre todas as coisas e honrá-lo como Ele merece. Ah, mas eu quero estudar mais a Bíblia. Louvado seja o Senhor.
desde que você esteja no piso, que para eles era o teto. E o que é? Um coração que honra ao Senhor como seu Pai. A igreja começa aí. Por quê, Wesley? Porque tudo que era preciso fazer para cumprir a lei, o teto dos sacerdotes, Jesus já fez por nós. E agora tudo o que Ele nos chamou a viver é daí para frente. Não é mais pela lei, é pela graça. E o que isso significa? É que Ele nos deu o Espírito Santo da promessa como um selo. Aqueles homens precisavam alcançar o teto sem ter o selo, mas nós andamos do nosso piso para frente, tendo sobre nós um selo. E o que é o selo? O Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai dizer que Ele é o penhor. E o que significa a palavra penhor? Garantia. O Espírito é a garantia. Garantia do quê? De que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Entende? Não é a nossa capacidade de nos esforçarmos para atingir o teto. Nós já nascemos tendo o teto como nosso piso. Isso significa que Ele nos deu o seu Espírito. E que agora, se nós honrarmos a Deus como nosso Pai e termos no nosso coração um amor para Ele sobre todas as coisas, o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade, e o próprio Espírito nos conduzirá para uma maturidade, onde a lei estará debaixo dos nossos pés, e a graça transbordando de nossos corações. E ele continua: vós dizeis, em que desprezamos nós o nome? Verso 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Ou seja, onde é que os sacerdotes desonravam ao Senhor? Na mesa do Senhor. Essa mesa ficava onde? No santo lugar. Haviam duas mesas. Uma é chamada de altar de sacrifícios, era uma mesa. E a outra é chamada a mesa dos pães. Vocês estão aí, irmãos? E o Senhor cita as duas coisas que eles faziam, o que indica que eles profanavam qual mesa? As duas, a dos pães e a do sacrifício. Por quê? Porque eles estavam considerando a mesa do Senhor algo desprezível. Vocês estão aí, irmãos? Agora eu já estou caminhando para o fim, então preste atenção. O que é a mesa do Senhor para nós hoje? A mesa do Senhor. A mesa do Senhor para a igreja é a mesa da ceia. E o que a mesa da ceia representa para nós? A comunhão dos santos. Não apenas isso. Porque a comunhão dos santos, quando eu digo comunhão dos santos, tem algo que está embutido dentro da comunhão dos santos. O que é? É o próprio Senhor. Não há comunhão dos santos se não houver comunhão do Senhor. Então a mesa do Senhor, por isso ela é mesa do Senhor, não é mesa da igreja. A mesa do Senhor representa que a partir do Cristo repartido, comendo dele, do seu sacrifício,
Nós agora estamos ao redor de uma mesa santificada, para oferecermos uns aos outros, através do que temos comido dele, que é santo, 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 um pão consagrado ao meu irmão. A mesa é uma mesa de santificação, não é uma mesa desprezível, não é uma mesa de profanação. E por isso, quando nós vamos à mesa do Senhor, nós vamos a partir de termos considerado o pão puro. E como é que eu considero o pão puro? Eu honro o meu Pai, honrando o sacrifício do meu Senhor Jesus. E por isso eu me alimento todos os dias do pão vivo que desceu do céu. E quando eu como do pão vivo que desceu do céu, no secreto, eu venho para a mesa do Senhor, não apenas com o interesse de me satisfazer, mas com o propósito de me repartir. E é isso que torna a mesa do Senhor pura, santa, consagrada. Vocês estão aí? Sim. Amém, irmãos? Então agora eu quero finalizar com aquilo que eu queria pregar. No capítulo 3, irmão, se Jesus estiver falando com você, vai dando aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus, irmão. Senão parece que a terra é muito seca. Para a semente entrar, a terra tem que estar fofa. Deus não vai fazer força para plantar em nós aquilo que nós resistimos em receber. Quando você ouve a mensagem do Evangelho, você tem que ouvir com o coração quebrantado. Se não entra só na sua cabeça, você vira um erudito da fé, mas um discípulo raquítico, irmão. Às vezes eu tenho a impressão de que os irmãos vêm ao culto para ouvir uma palestra de erudição espiritual. Quebrante seu coração, meu irmão. Quebrante o seu espírito. A palavra tem que ser plantada. É no espírito, não é no intelecto. No capítulo 3... os irmãos certamente pensaram que eu iria falar sobre dízimo e ofertas. Mas olha o que diz a partir do verso 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Perceba que a estrutura de Malaquias é toda semelhante. É um discurso só. Do capítulo 1 ao 4, é um discurso único. Ele usa a mesma estrutura literária. Vós dizeis, verso 14, inútil é servir a Deus. Que vos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Deixa a Bíblia aberta. Qual era o problema do povo de Israel agora? Que era inspirado num sacerdote profano. Agora aqui ele está falando do povo. Mas o povo tinha um modelo sacerdotal que já estava profanado. Então o que sobrava ao povo? Olhar para a relação com Deus como Pai a partir das recompensas. E quando eles olhavam para fora daqueles que seguiam ao Senhor, eles viam pessoas que não obedeciam ao Senhor, não se importavam com o Senhor, se dando bem na vida. E aí eles começaram a pensar, por que que eu entrego o dízimo, cumpro as festas, guardo o sábado? Essas pessoas não fazem isso e algumas delas estão mais abençoadas do que nós, mais prósperas do que nós, mais de bem com a vida do que nós. Ou seja, o Senhor não faz nada com quem não faz aquilo que Ele fala. Pelo contrário,
a vida segue normal. Só que olha o problema, enquanto eles conversavam isso, na calada da noite, o Senhor sondava os seus corações, e eles continuavam praticando a lei pelo lado de fora. Por fora eles faziam tudo o que a lei mandava. O que Malaquias está dizendo não é o que as pessoas conversavam, é o que elas pensavam, irmãos. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós estamos honrando a Deus do lado de fora. Quando nós estamos com os crentes, nós falamos coisas, nós temos uma linguagem evangélica, as palavras são cheias de sotaque evangélico, nós falamos como crente de berço, o nosso palavreado é misericórdia, louvado seja o Senhor, aleluia, graças a Deus. Só que por dentro, irmãos, nós estamos pensando: será que se eu não fizer o que Deus falou, de fato eu terei alguma consequência? Ou seja, a honra que Deus estava cobrando não era o cumprimento da lei, era a entrega do coração. Você está aí, irmão? E aí agora nós chegamos no verso 16. Para finalizar, 16, 17 e 18. Então, esses eram os rebeldes. Olha que loucura, irmão. Rebelde que faz o que a lei diz. De vez em quando a gente está no culto, a gente está de pé, de mão levantada e de olho fechado. Mas por dentro nós estamos sentados, revoltados, indignados com o que está acontecendo. Por fora você está fazendo igual está todo mundo. Até dança. Como um farol que brilha à noite, como... Mas por dentro você está: que horas que vai acabar essa ladainha, hein? Nossa, mas eles vão voltar nesse refrão de novo. Meu Deus, já não deu não. 45 minutos, 50 minutos de adoração. Nós, santo, santo, santo. Irmão, tipo os 24 anciãos em Apocalipse 4, que diante daquilo que eles viram no Senhor, diante do trono de Deus, eles diziam: santo, 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 24 horas por dia, e não se cansavam, porque eles não estavam em pé por fora, eles estavam de joelhos por dentro. Às vezes você está em pé de fora, mas por dentro teu coração está distante do Senhor. Então olha que cena que agora ele passa a descrever. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Quem é que falava o que nós vamos ler, irmãos? Os que temiam ao Senhor. Escute a diferença dos que temiam ao Senhor e o que eles pensavam. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Vou repetir. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram-se do seu nome. Escute, irmãos, enquanto os rebeldes por fora se comportavam cumprindo aquilo que estava escrito na lei, mas por dentro eles pensavam que desagradava ao Senhor, os que o temiam, eles falavam uns aos outros. Eles se sentavam, irmãos, aonde? Numa mesa. Eles se sentavam numa mesa e falavam uns aos outros sobre aquilo que é coerente para aqueles que temem ao Senhor. E aí o que acontecia? O Senhor
quando os que o temiam sentavam para conversar, ele parava para ouvir. Você está ligado no que estava acontecendo aqui? Parece uma coisa tão simples, né? Tem um tipo de mesa que quando ela acontece, o céu para ouvir o que está sendo conversado ali. Tem um tipo de crente que quando ele se reúne, ele faz Deus ficar quietinho, em silêncio. Anjos, deixa eu ouvir o que está sendo falado ali naquela mesa, porque os meus filhos estão conversando a partir do temor a mim, eles estão exaltando o meu nome. Irmão, você está entendendo isso ou não? Talvez você não glorificou por causa do que eu vou perguntar agora. Quando você se senta na mesa com as pessoas que você tem se sentado, o Senhor para ouvir atentamente porque Ele lhe agrada? Ou Ele tampa os ouvidos para não matar você? Para não destruir você? Qual é o conteúdo das suas conversas quando você se senta à mesa? É como quem considera a mesa do Senhor desprezível, ou como quem considera a mesa do Senhor santa, pura? Deus para ouvir suas conversinhas, seus segredinhos? Ou quando você para conversar com aquele irmãozinho que você tem intimidade e fazer aquilo que nós chamamos de mesa, que você chama de mesa, Deus tem que virar as costas e sair correndo, porque senão isso pode contaminá-lo. Alguns de nós, irmãos, nosso coração é tão ruim por dentro, que Deus tem que tapar os ouvidos para as nossas conversas. Só que existia um tipo de gente em meio a um povo corrompido, um sacerdote totalmente profanado, era um pequeno remanescente. Quando eles paravam ao redor da mesa, o Senhor atentamente parava para ouvir o que eles estavam falando. E olha o que diz o texto, olha o que o texto continua dizendo. Havia um memorial escrito diante dele para aqueles que o temem. Ou seja, quem são esses que o temem? Esses que ele fala antes, que quando eles conversavam, falavam uns aos outros, ele parava para os ouvir. Para esses que fazem o Senhor parar para ouvir a conversa deles, existe um memorial diante do Senhor para eles. O memorial que está diante do Senhor para eles, porque eles se lembram do nome do Senhor. E no verso 17 ele diz: eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Era isso. Bem simples. Mas cuidado. É o que você faz na mesa com os seus irmãos que faz com que o Senhor pare atentamente para te ouvir as costas para as suas orações. Muitos de nós não temos as nossas orações ouvidas. Não é porque não usamos o nome de Jesus ao final delas, mas é porque elas não são feitas considerando a mesa do Senhor santa e pura, mas tornando-a desprezível. Por quê? Porque o que estamos colocando sobre ela é pão imundo. Não é o pão vivo que desceu do céu. Cuidado. Você pode estar vomitando a sua alma e contaminando os seus irmãos, em nome de abrir o coração. Estou abrindo o coração, compartilhando as minhas dificuldades. Cuidado, irmão. Quem compartilha dificuldades está em arrependimento, não procurando justificativa. Cuidado, quem compartilha o coração está em confissão, não em cobrança
de dívida. Cuidado, irmãos. Quem compartilha o coração está movido por compaixão e intercessão, não em curiosidade e maledicência. Cuidado, porque você pode estar usando a linguagem correta para esconder um coração profanado. E a minha palavra para você hoje, se você tem considerado a mesa do Senhor desprezível, se arrependa imediatamente, hoje, não é amanhã, se arrependa hoje e torne-se você para a mesa do Senhor, com o temor do Senhor sobre o seu coração. A mesa do Senhor não é uma mensagem que nós pregamos aqui, não é um estilo de vida que nós ensinamos aqui nessa casa, que nos dá a liberdade de sermos, irmãos, maliciosos contra os nossos irmãos, mas nos dá o convite, a chance e também a responsabilidade de sermos tratados, transformados de dentro para fora. Como eu sei se eu tenho considerado a mesa do Senhor desprezível? É simples. Vou te dar 2 sinais. O primeiro é, se a sua vida não está na mesa, não está porque você considera a mesa desprezível. Segundo, se está, mas está, e você procura o tempo inteiro se proteger, prevalecer, se afirmar, ou se apresentar como alguém que parece ter alcançado um padrão de maturidade, mas de fato você ainda não a alcançou. Ou seja, você coloca verdades misturadas com mentiras para impressionar, para parecer que você está na mesa, mas de fato existem segredos escondidos dentro de você que você não expõe aos seus irmãos. E é isso que faz com que consideremos a mesa do Senhor desprezível. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, e confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Temos comunhão com Ele. Por quê? Temos comunhão uns com os outros. E aí João vai dizer, e a nossa comunhão é com Deus Pai e o seu Filho Jesus Cristo. Se não estamos vivendo e andando na luz, podemos estar na mesa, mas estamos numa mesa de engano, porque só há mesa na comunhão com o Senhor e com Deus Pai se estamos andando na luz, quando nos sentamos na mesa. Então eu quero te desafiar nessa noite, mude a sua roda de conversa, faça a Deus, toda vez que você chegar e estiver com algum irmão, faça o céu parar. Anjos, deixa eu ouvir o que aqueles meninos estão conversando ali, que eles estão me exaltando, eles estão glorificando. Deixa eu ouvir atentamente. Silêncio! Silêncio! A expressão hebraica aqui é ouvir com critério, para não perder nenhum detalhe da conversa. A expressão aqui é ouvir minuciosamente. É como se o Senhor, quando aqueles que o temem estão conversando, Ele quisesse ouvir até o som da respiração entre as falas, porque Ele quer ouvir o sentimento que há na conversa. Ele não quer ouvir só as palavras que estão sendo ditas, Ele quer ouvir como você está eufórico. Deixa eu ver como está a respiração dele. Porque se você fala como eu estou falando aqui, tua respiração muda. Se você fala mais... Então o Senhor, o atentamente, que o ouvir atentamente, tem a ideia de ouvir a respiração do coração. É como se fosse um exame clínico de audição. Ele quer ouvir cada detalhe, mas até aqueles que ficam quase imperceptíveis ao som. Irmãos, desde o dia em que eu entendi isso aqui, eu só estou pensando nisso todo dia.
A minha pergunta para mim mesmo, pedindo para o Senhor me ajudar, é: Senhor, quando eu paro para conversar, você para ouvir? Porque eu quero ter um tipo de relacionamento com as pessoas que toda vez, irmão, que eu tiver com algum irmão, com alguma pessoa e eu for conversar com ela, eu queria que o Senhor fosse a minha audiência. Eu queria que a minha audiência fosse o Senhor. E eu tenho pedido: Senhor, tem misericórdia. Porque pode ser que eu ganhe a audiência do Brasil inteiro. Mas e se você estiver de costas? Que valor teria ter a audiência dos homens, se você estiver de costas para mim? Então eu tenho orado desde o dia que o Senhor falou isso comigo, irmãos. Eu não quero a audiência dos homens, se ela custar a sua. Eu só quero falar aos homens, se o que eu falar aos homens, falar a você, Senhor. Eu quero falar a você, falar ao teu coração. Eu quero que você pare para ouvir quando eu estiver falando no teu nome. Integridade dos lábios, conferindo a integridade do meu coração. Pai, eu oro nessa noite. Dá-nos um batismo de pureza. Purifica as nossas conversas, Senhor. Algumas coisas que nós chamamos de mesa não passam, Senhor, de manipulações carnais, em que nós queremos convencer o outro do nosso ponto de vista acerca de algo ou de alguém, e o nosso ponto de vista é contaminado. A gente quer ser maledicente, mas encontra palavras que disfarcem isso. Purifica-nos. Nós não aceitamos difamação a ninguém nessa casa. Nós não aceitamos, Senhor, a fofoca. Não aceitamos, Senhor, a divisão entre os irmãos. Nós não aceitamos, Senhor, nenhum tipo de controle ou manipulação nas nossas mesas. Ah, Jesus, nós chamamos mesas aqui, mesas de consagração, mesas de santidade. Levanta homens e mulheres de coragem para resolver o que tiver que ser resolvido na luz e com a paz do Senhor, guiados pelo teu Espírito. Se somos nascidos do Espírito, somos também guiados por Ele. E se somos guiados pelo Espírito, clamamos: Abba, Pai. A honra ao Senhor é o piso do nosso crescimento. E se honramos ao Senhor, queremos considerar a sua mesa santa, pura, a sua mesa consagrada. Comemos de ti para termos o que repartir quando estivermos reunidos. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu gostaria, irmãos, de chamar aqui nessa parte final aqueles que de alguma maneira, tendo se identificado com essa mensagem, querem tomar uma posição de arrependimento. Toda vez que o Senhor fala com a gente e a gente entende que isso diz respeito a nós, uma resposta de arrependimento é uma demonstração de carinho, de respeito, de afeto com a palavra. Você se identificou com isso? Você sente que o Senhor está se retirando da mesa em que você está presente pelos assuntos que você trata, pelo coração que você carrega? Vem aqui na frente. Você vai ter oportunidade de colocar-se diante do Senhor, pedir perdão a Ele. A oração que nós recebemos agora, ela nos habilita para edificarmos mesas santificadas. Mas se você tem contribuído com mesas que não são puras, arrepender-se é necessário. Há alguém que gostaria de aproveitar essa oportunidade para arrepender-se? Quero dar um tempo a estes que se identificaram com isso.
Uma mesa que não é santificada não é só uma mesa que fala de assuntos promíscuos, mas se o assunto da sua mesa é só ambição, é só egoísmo, é só ganância, isso também é promíscuo. Se Cristo e partilha, por exemplo, não tem espaço na sua mesa, é preciso repensar a sua mesa. A nossa comunhão é com Deus Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E aqueles que estão em paz, eu quero chamar você a vir aqui interceder por esses irmãos. Eu não queria pedir para os ministros fazerem primeiro ou sozinhos, eu queria chamar primeiro os irmãos. Esses irmãos estão se arrependendo, e o perdão é liberado pela igreja sobre o corpo, ou melhor, sobre o membro. O perdão é liberado pela igreja sobre o membro. Então vem aqui liberar uma palavra de intercessão sobre estes irmãos, para que eles possam ser perdoados e reabilitados. Há mais alguém que pode vir, que pode interceder? Se sinta livre para abençoar agora em nome de Jesus. Senhor, nós queremos orar por estes irmãos e liberar sobre eles perdão, liberar sobre eles perdão, para que não haja culpa, para que não haja peso, e que a partir de agora, não somente o que se diz, mas o que se pensa e o que se sente, seja completamente alterado. Se há uma ausência de verdade, se falta a presença do Espírito no interior, Senhor, que haja um renovo, um preenchimento, para que a partir de hoje, o conteúdo compartilhado seja o pão partido. Se nos falta pão a partir, nós queremos ser preenchidos num compromisso de devoção, de amor, de zelo, de comunhão com o Pai, de comunhão com o Filho, de comunhão com o Espírito Santo. Porque quem de ti se alimenta, por ti viverá. Só partilhamos o que de ti comemos. Se não comemos, não temos o que compartilhar. Não compartilharemos carne, mas compartilharemos espírito e vida. Que espírito e vida venha sobre estes irmãos, Senhor. Perdão, toda maledicência que foi estimulada, toda maledicência que foi provocada, toda maledicência que foi aceita com cumplicidade, seja perdoada, Senhor, e que este irmão se transforme agora em um tipo de gente que não mais comunga com estas coisas. O comentário malicioso, leviano, carregado de dubiedade, que vem para provocar no outro a maledicência, Senhor, nós queremos ser contra isso. Não levantando contra quem quer que seja nenhum tipo de fala depreciativa, mas exortando-nos uns aos outros em amor, com verdade em amor. Essa é a nossa petição a você nessa noite, Senhor. E que a paz, que excede todo entendimento, seja o hábito no coração desses irmãos. Guarde o coração desses irmãos, guarde o coração desta casa, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Vocês podem voltar para o lugar de vocês. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que essa palavra desça ao nosso coração e se transforme em vida dentro de nós. Amém?